vocês estão fazendo. Então vamos lá, Atílio, com a palavra. Bom dia a todos, aos que estão nos assistindo aí também. É um prazer estar aqui com o Gilberto Orion e também com mais o nosso representante lá de Natal, fazendo essa apresentação sobre esse assunto tão importante. Acho que o Orion termina de um jeito bacana. O Orion que cuida da minha cidade natal. Então, fico honrado de saber que ele está trabalhando esses conceitos na nossa cidade onde mora minha mãe e um dos meus irmãos. E dizer que esse assunto é, de fato, quem cuida do trânsito, quem trabalha com o trânsito, tem que ter essa visão de que está cuidando da cidade como estaria cuidando da sua família. Quando você tem uma criança pequena em casa, você coloca tampinha nas tomadas, você fecha as possibilidades, fecha aquelas portões de escada para que a criança não desça, você toma cuidados necessários, você coloca proteção nos cantos das mesas para eles não baterem a cabecinha. Então, você vai, aquele carinho para que a criança não se machuque, ele, no nosso trabalho, tem que servir e acontecer no mesmo formato com a cidade. E aí são várias ações que a gente faz neste sentido. Eu estou, então, secretário de Hortolândia desde 2017 e fui eu que fiz. E nós vamos fazer uma apresentação aqui em 3 pontos fundamentais, contextualizando Hortolândia e também depois apresentando aí a metodologia e os resultados finais. Esperar voltar um pouquinho a apresentação, mas dizer que Hortolândia é uma cidade nova, é uma cidade que tem 31 anos só. Ela era ligada a Sumaré, então não é uma cidade que foi planejada, ela era um bairro de Sumaré, ao lado de Campinas, e aí ela se emancipou. Inclusive, uma das nossas avenidas importantes chama Avenida da Emancipação, porque todos os movimentos aconteceram ali Pode manter a segunda tela ali, que já seria mesmo. Pode ir para a segunda. Eu estou tentando aqui, não está indo. Pode ir para a segunda, por favor. Então, ali, ela está situada ao lado da região de Campinas, no estado de São Paulo, uma das regiões muito populosas, tem mais de 3,5 milhões de habitantes na região metropolitana de Campinas. Esse mapa não para de voltar, passa para a próxima tela, que eu acho que alguma coisa aconteceu, mas ali estaria, então, Hortolândia. Ela fica cortada pela rodovia dos Bandeirantes, isso nos dá uma condição bacana de que ela está a 25 minutos do aeroporto de Viracopos, uma situação de infraestrutura bem bacana. Ela tem uma população, pelo IBGE, 237, a nossa estimativa é de 250 mil, uma frota emplacada de 134 mil, somando a flutuante 183 mil, 35 linhas municipais, 35 veículos municipais, 137 intermunicipal, é uma salada de frutas, porque eles trabalham numa sobreposição forte, 66 táxis, uma extensão territorial que facilita o nosso trabalho de 62 km², 262 veículos escolares e 95 cruzamentos semaforizados. Pode passar. Então, nos últimos anos, a gente tem aí a evolução da cidade de Hortolândia. Nos últimos 20 anos, a população cresceu em média de 2% e a frota cresceu 8% ao ano. Pode ir para a próxima. E aí, então, em 2012, nós tínhamos um veículo para cada 3 pessoas, agora um veículo para... a gente
arredondou aí para 2, não dá mais 1 para 2, e se essa média continuar, nos próximos 10 anos nós teremos um veículo por pessoa, se a média de crescimento da frota e da população se mantiver nos mesmos níveis. Próxima. Por isso, com esse crescimento da frota, e aí em função da lei da mobilidade urbana, a gente tem que inverter essa pirâmide. E a gente estabeleceu aí, obviamente, que a primeira prioridade são os pedestres, a segunda os ciclistas, terceiro o transporte coletivo, transporte de cargas e, por último, os veículos particulares. A gente vê nessa foto aí o que significa você fazer um investimento prioritário para o veículo particular. São 60 motoristas em seus carros, 60 ciclistas e 60 passageiros no ônibus. Então, é uma diferença muito grande de ocupação do espaço, e aí quanto você fica investindo no transporte individual, você aumenta faixas de rolamento, aumenta rodovias, vai aumentando, e isso vai só gerando mais trânsito, não vai resolvendo o problema, é o famoso enxugar gelo. E aí, o que a gente encontrou lá na secretaria? Primeiro, não havia secretaria em 2017, quando eu fui para lá. Eu que já tinha trabalhado antes, então, na cidade de Guarulhos, fiquei 6 anos como secretário em Guarulhos. Antes, na cidade de Campinas, 6 anos diretor em Campinas, e antes na cidade de São Paulo também, mas como diretor da São Paulo Transportes. Era uma cidade pequena e não tinha nada, mas eu era amigo do prefeito. Aí o prefeito disse, você precisa ir para lá. Aí eu aceitei o desafio. Não tinha nem lugar onde morar, que a gente brinca, não tinha nem sede para a secretaria em 2017. Não havia estatística de acidente de trânsito, a regulamentação da velocidade era uma bagunça, na mesma via era 60, era 50, quando tinha placa, não havia fiscalização eletrônica, a sinalização horizontal era muito deficitária, a sinalização vertical de pote, orientação de trânsito, não existia. Tinham 8 quilômetros de ciclovia muito mal sinalizados, tinham 42 cruzamentos semaforizados, vocês viram que agora são 95. Os abrigos de ônibus eram um absurdo, sucateado, quebrado. Transporte público com a frota caindo aos pedaços, ônibus sem acessibilidades, as linhas com 80% de comprimento numa cidade que tem muito pouco problema de trânsito, os ônibus sem acessibilidade, eu acho que eu já falei, e ainda não existe o pátio de recolhimento de veículos, e não existe, ali ele escreveu Zona Azul, tinha falado, não é Zona Azul que a gente está falando, é estacionamento rotativo, mas a gente chama popularmente de Zona Azul, igual o Bombril, né? Então era uma situação assim que você chegava, colocava a mão na cabeça, e a infraestrutura da secretaria, a máquina de tinta quebrada, e, meu Deus do céu, não tinha tinta, não tinha dinheiro, não tinha orçamento, porque não tinha secretaria, então criou em 2017, nem orçamento tinha. A próxima. Aí, uma das primeiras coisas, então não tem, eu vou falar uma palavra aqui que para alguns, não tem dinheiro, vamos fazer política. O que é fazer política? Política no sentido bom de fazer a política. Nós saímos conversando com a população, nós fizemos 22 plenárias, e nós chamamos a sociedade para compor o grupo de segurança viária. O grupo de segurança viária tem parte da prefeitura, mas tem a MTU, que é do Estado. Nós chamamos o Detran, chamamos a CCR, que cuida da Autoban, chamamos a rodovia do Tietê, chamamos a Artesp, chamamos a Polícia Rodoviária, e assim com isso, ali está a Rumo, que cuida da parte dos trens, chamamos algumas CIPAs, do entorno também, então, e constituímos esse grupo. Aí, neste grupo, nós fizemos um tratado de segurança viária, que a gente tinha várias visões e entes, criando, então, esse grupo. Próximo, o que esse grupo aí definiu? Nós, obviamente, que trabalhamos com aquele tripé, que é fiscalização, educação e engenharia. As metas do grupo eram reduzir acidentes e mortes no trânsito. E aí, eu já tinha falado ali antes, nós fizemos um tratado assinado, inclusive, pela Câmara de Vereadores, com o que nós faríamos. Isso deu a autoridade política
para que nós pudéssemos tomar as medidas que nós tivemos que tomar, umas medidas de enfrentamento muito sério com a sociedade, porque reduzir para 50 por hora, porque implantar a sinalização eletrônica era algo complicado. Inclusive fizemos uma pesquisa, e na pesquisa que fizemos, foi logo depois da gente obter os dados, mas a primeira, fizemos o convênio com a Polícia Militar, depois eu falo rapidamente da pesquisa. E aí, para obter as estatísticas de acidentes de trânsito, a redução de velocidade para 50 por hora, a implantação da fiscalização eletrônica, o convênio com a Polícia Militar para fiscalização, vários seminários, palestras e ações educativas que foram definidas em conjunto, definições das ações de engenharia, embasado pelo nível de severidade dos acidentes. Como tinha muito pouca sinalização, como tinha muito problema de geometria que causavam problemas para a cidade, de fluidez, nós resolvemos, agir fundamentalmente com o quê? Índice de severidade. E aí a Câmara de Vereadores me odiava, porque eu não atendia as suas bases. Eu, combinado com o prefeito, disse, não é essa a intenção de atender base de vereador, nós precisamos resolver que a gente chamava lá a epidemia, e logo depois, a epidemia de acidentes de trânsito na cidade. Então, em 2017, foram 1.265 acidentes nas vias municipais, isso registrados em boletim de ocorrência que nós pegamos só da Polícia Militar. Ainda tem a Polícia Civil, que faz uma parte desses boletins eletrônicos, que naquela época nós não pegávamos. Mas na pesquisa que nós fizemos, 50% das pessoas não fazem boletim de ocorrência. Então esse número devia ser o dobrado. E a pesquisa que nós fizemos, primeiro a gente perguntava se as pessoas eram a favor de reduzir a velocidade para 50 por hora e de implantar os radares. Quando a gente falava implantar os radares, 70% era a favor de implantar os radares. E aí tem muita gente que acha o contrário, 70% era a favor. Mas quando a gente falava da quantidade de acidentes, esse número subia para 82%. Aí 82% eram a favor de implantar os radares e eram a favor de reduzir a velocidade para 50 por hora. E aí nós tivemos esse número, então, de acidentes por auto. E aí, por último ali, olha só, moto 169 com 20 mil motos licenciadas e ônibus 125 com 4 mil ônibus licenciados na cidade. Primeiro, que todos os ônibus faziam BO com cada acidente que acontece, porque a empresa exige que o motorista faça BO, mas de qualquer forma, 4 mil veículos, aí nós vamos mostrar o que nós fizemos com esses números no primeiro momento. Pode ir o próximo? Nós definimos ações que elas eram, aí eu vou mostrar primeiro assim, então, a ação do transporte, essa é a nossa ponte estaiada, o corredor metropolitano que não existia, nós reestruturamos o transporte coletivo, hoje com 100% da frota acessível, inauguramos esse corredor metropolitano que liga a Jaguariúna a Hortolândia, e Campinas a Hortolândia, e implantamos, então, o bilhete único que, por 1 hora, as pessoas têm direito a utilizar o sistema de transporte sem pagar a segunda tarifa. Mas uma coisa importante que apareceu nas nossas reuniões, 35% das pessoas que foram nas reuniões eram idosas. E o idoso entrava pela porta de trás, porque não tinha o cartão do idoso. E aí, às vezes, o motorista não via que o idoso estava entrando, arrancava, batia com a porta nele, os idosos se machucavam. E ação simples, colocamos o cartãozinho para o idoso, entregamos com um show bacana, de craveira e cravinho, os idosos ficaram muito felizes e passaram a ter mais cidadania. Então, um dos problemas solucionados. Então, as ações do transporte, limitei a isso, porque o Branco falou, vamos falar de acidente de trânsito. O transporte, até o povo do transporte, ela ficou chateado quando viu a apresentação. Pô, chefe, não vai falar nada? Não, só essa tela. Próxima, no transporte. Além da implantação dos abrigos, foram 202 abrigos nesse modelo, ainda não está tudo terminado, 52 totens, a gente deve aditar ainda esse contrato para colocar um pouquinho mais de abrigo, todos eles com calçada, com plataforma, com acessibilidade, para dar segurança. Isso
foi um recurso que nós pegamos lá atrás de financiamento, e aí implantamos esses abrigos, que agora nós vamos colocar Wi-Fi em todos eles, e num projeto junto com o Instituto Federal, o pessoal da engenharia deles, nós vamos comprar os componentes e os alunos vão fazer o painel solar para colocar em cima do abrigo, e todos os abrigos serão iluminados com energia sustentável. Próximo. Ações de fiscalização, então, novembro de 17, convênio com a PM, as ações contínuas e a instalação dos radares em 2019. Foram 2 anos de preparação para implantar o radar, porque não é algo... Pode continuar, pode deixar a próxima, pode deixar. Porque não é algo simples a implantação dos radares. Ainda acompanhamento de obras, apoio em acidentes e 3.000 acompanhamentos ao ano, com a equipe muito pequena, muito reduzida. Para ter uma ideia, agora que nós vamos fazer concurso, mas nós temos 10 agentes para os 3 turnos. 10 agentes. Aí os caras ainda tiram férias. Implantação de câmaras de monitoramento para auxiliar no trânsito. E aí, agora, nesse ano, nós estamos terminando uma nova central para dar um up nisso. Essa foi só uma das... Próxima. Ações de educação, então, direcionadas, quando a gente sabia dos acidentes, então, as CIPAs. A gente fazia reunião nas empresas e nas indústrias, logo após a gente ter a notícia dos acidentes que aconteciam ali no entorno. E muitas das vezes eram os colaboradores daquela empresa que estavam envolvidos naqueles acidentes. Então nós íamos lá conversar. Gente, e aí tinha aquela sensibilidade do prejuízo material e às vezes de alguém ter se machucado, de um colega ter se machucado. Isso criava uma comoção. Com as EJAs, que são educação de jovens e adultos, muita gente de motocicleta que vai participar aí desses cursos de jovens e adultos, e também o seminário de segurança viária. Aquele ali eu acho que já é o segundo, não o primeiro, e nós fizemos todo ano um seminário de segurança viária junto com esse grupo, para poder discutir cada um as suas ações. O próximo. Ali nós temos, inclusive, a Câmara de Vereadores, e todos eles foram feitos na Câmara de Vereadores. Mais algumas ações, o Maio Amarelo sempre muito presente, aquela do primeiro ano que nós fizemos, tinha o Anjo e a Morte, você quer ser anjo ou morte. O Cavalo de Aço, que é feito junto com a rodovia, distribuindo antena antisserol para os motociclistas. Passeios ciclísticos, foram alguns. Ações nos bares, nós temos um grupo de teatro que trabalha nos bares e também trabalha nos semáforos da cidade. E a seleção na estrada, que é feito junto com a rodovias do Tietê, que é uma das rodovias que mais mata e que corta a cidade inteira. Próximo. Isso estou falando do tripé. Aí, aqui que eu estou falando do transporte. Então, nós tivemos 125 acidentes com ônibus. O que nós fizemos? Eu e a minha secretária adjunta, que é muito chegada na área de transporte, nós fomos para as garagens de ônibus da cidade, conversamos com todos os motoristas, inclusive administrativo, inclusive manutenção, conversamos com todo mundo. Gente, com 4.000 ônibus não pode ter esse número de acidentes. E aí o que a gente ouviu dos motoristas? Coisas muito interessantes. Puxa vida, secretário, mas naquela avenida as árvores são baixas, então eu não consigo passar com ônibus ali, eu tenho que rapidamente, às vezes, sair com ônibus, aí aparece um motoqueiro, eu acabo derrubando o cara, ou eu ralo um carro. E aí, então, isso gerou uma demanda de conversa com a Secretaria de Meio Ambiente para fazer a poda daquelas árvores. Alguns casos, não, mas aquela esquina na hora de escola, o pessoal estaciona seus carros, o ônibus não passa. E aí, o que nós fizemos, então? Nós, em todas as escolas onde passam ônibus, nós colocamos mão única e proibimos o estacionamento para garantir o funcionamento. Bom, e aí o Branco falou que tem 5 minutos, então aí os números com os ônibus despencaram. A gente tomou as medidas e despencaram. Eles assumiram a responsabilidade conjunta de fazer esse trabalho, e também isso foi feito com os escolares, e o número com os escolares também despencaram. Próximo. Vou andar mais rápido, porque ainda estou... Ação de engenharia, então isso... O POT foi implantado também com
com um programa federal, fizemos o POT, o Programa de Orientação de Trânsito na cidade inteira. Próximo. Sinalização, então, horizontal e vertical para a cidade toda, agora inclusive com contrato. Próximo, fazendo sinalização nobre. O parque semafórico a gente mais do que dobrou nos 5 anos, com implantação, inclusive, de regressivo para pedestre em todos os cruzamentos onde tem semáforo para pedestre. Próximo. O plano cicloviário, que eram 8 quilômetros, nós fizemos um plano para 100. Esse ano a gente chega em 50 quilômetros já. Nós já passamos de 30, estamos chegando em 40. Próximo. E esse ano chegaremos a 50. Aqui, então, ali embaixo tem uma praça parecida com a praça ali do Gilberto, lá, só que aquela ali chama Praça Poderosa. Poderosa porque tinha um prefeito que ele trouxe inclusive estátuas da Itália para fazer essa praça, e ele era muito apaixonado por uma moça, e ele fez essa praça em homenagem a essa moça, que o pessoal chamava ela de Poderosa, porque o prefeito fazia tudo que ela queria. Inclusive, aí, o nome da praça ficou a Poderosa, em homenagem. Esse foi o primeiro prefeito da cidade. E aí, uma Poderosa? E aí, o prefeito tem aqui o parque recém-inaugurado também, que está levando o nome do nosso ex-prefeito, que foi o que me levou para lá, o Ângelo Perugini. Ele morreu de Covid. Uma pena para a cidade, eleito sempre com 70% dos votos, era o 4º mandato que ele tinha sido eleito, e é ainda uma pessoa muito querida pela cidade. Mas essas questões que estão colocadas aqui foram discutidas com ele e abraçadas pelo vice, que hoje é o prefeito em exercício. E o prefeito em exercício, ele está querendo que em todas as calçadas a gente alargue, em todas as praças, a gente alargue as calçadas também e dê espaço para ter pedestre e ciclista. Porque é o espaço que a família tem, inclusive para ensinar seus filhos a andar de bicicleta. Onde que você ensina uma criança a andar de bicicleta? Se você não for provendo esses espaços, eles estão cada vez mais restritos. A gente aprendia andando na rua, se ralando, né, na nossa época, mas era difícil de ter bicicleta. E hoje tem possibilidade, tem bicicleta, só que não tem lugar para essas pessoas andarem. Próxima. Agora, aqui então as ações de engenharia, não vou nem falar, são as várias obras. Nós tivemos um financiamento aí de 50 milhões de dólares da CAF, agora está entrando mais 20 milhões do Fomplata e mais do Finisa, mais 10 milhões que nós vamos fazer o passo municipal todo sustentável. Mas aqui então, vários problemas de trânsito foram resolvidos. Volta naquela lá. Pode a próxima. Agora, uma das coisas, quando a gente faz o contrato de radar, me dá mais 2 aí, Branco, além dos 2, próximo, pode ir próximo. A gente especificar bem o sistema. Aqui, por exemplo, as autuações dos veículos licenciados onde? Em Hortolândia, 34% dos veículos licenciados que levaram multa são em Hortolândia, 22% em Campinas. E a gente tem aí, e demonstra que isso dá uma demonstração para o prefeito, as pessoas de fora também estão sendo mais autuadas. Próxima. E outra coisa, esse dado é muito interessante, que 80% dos veículos licenciados na cidade não tomaram nenhuma multa. Isso é bom para fazer o enfrentamento daqueles que são muito autuados. Aí depois, olha só, 11,3% tomaram uma multa só, tiveram só uma autuação. 7% de 2 a 5, 0,9% de 6 a 10 e 0,4% mais de 10. Então, às vezes, nós estamos legislando para 0,4% que vem reclamar e falar de indústria de multa. O Orion estava me contando de um cara que tinha matado 2 pessoas no trânsito e querendo fazer ação contra a fiscalização. Então, com essas pessoas, não tem... Quando a gente tem esses dados, nós mostramos para a Câmara, nós mostramos para o prefeito, nós mostramos para a sociedade, que não é bem assim. Próximo.
Agora vai entrar, eu vou ter que correr. Como foi tão rápido assim? Pode ir a próxima já, então, porque essa é só do motivo. E aqui, então, acidentes geral. 2019, 50 por hora e implantação do radar. Olha só o que aconteceu. 1.265 acidentes em 2017, 584 em 2019. E esse número, em 2021, 404 acidentes registrados. Estamos falando dos registrados. E aqui, os 404 já entram, então, a Polícia Civil também, que em 2017 não entrava. 70% de redução. Próxima. Então, foram ações... e aqui, os acidentes com vítima. O que aconteceu desses... Não, a divisão dos 404, 201 ilesos, 175 leves, com só o carro que teve problema, e 28 graves. Próximo. Sendo desses 28 graves, 4 foram óbitos. Desses 4 que foram óbitos, 2 foram motociclistas e 2 foram atropelados por motociclista. Os 2 que foram atropelados foram idosos. Estava falando aí de exemplo, nós temos um exemplo de um presidente que fica fazendo motociada sem capacete. Para os ciclistas, isso é um problema. Ele, por mais que eu ache um absurdo, tem algumas pessoas que ainda o seguem, mas vários exemplos errados ele dá para a sociedade, passa um sinal que não é bom para várias pessoas. Então, a nossa ação agora com motocicleta, nós temos que enfrentar várias questões, e é uma questão muito cultural, de andar de capacete, de respeitar a velocidade, de respeitar o sinal vermelho. Próximo. Aqui, então, dos acidentes graves, foram 38 vítimas, né? A gente pega aí 42% foram motocicletas, 17% automóveis, bicicleta subiu para 5 pessoas que estiveram envolvidas com bicicleta, e aí depois o ônibus só teve 1. Então, não é que só teve, não precisava ter nenhum, mas teve 1 ainda, né? Próximo, mas com aquele trabalho que foi feito, a redução foi bem significativa. Aqui, por horário, a gente tem então por horário local. Próxima. Horário dos acidentes com vítima. Próxima. Não vou falar desses porque eu nem enxergo lá direito também. Então, as fatalidades, essa redução de 79%. E aí, esse ano, que nossa meta era zerar o número de acidentes, a gente sabe que é difícil, mas nós já tivemos 2 mortes. Uma moto e um atropelado por moto também. E aí, se não tivesse moto na cidade, nós nos últimos 2 anos não teríamos tido nenhuma morte. E aí, se contar ainda uma outra história bacana, uma pena que a Daliana não veio para a mesa, porque nós estamos numa mesa só de homem de novo, mas nenhuma mulher matou ninguém no trânsito nos últimos 2 anos em Hortolândia. As mulheres dirigindo melhor. Esse foi um dado que nós pegamos, que é muito interessante também. Ali, então, a próxima. A evolução dos acidentes, então, nos locais, em 2019, 2017, 19, 15, 14, 11 e 4. E esse ano, 2. Próximo. Comparativo com os municípios da região, nem vou mostrar para a gente, porque eu já estourei aqui, tem mais coisa para mostrar. Próximo. A gente estava igual, e aqui, assim, eu falei de ações por setores, nas CIPAs, nas universidades, na juventude, no ônibus, na motocicleta, e aqui por avenida. Então, a Avenida Santana era campeã em 2017. Ela tinha tido em 2017 63 acidentes, em 2021 32. Que ações de engenharia nós fizemos na Avenida Santana? Redução para 50 por hora, instalação de 7 pontos de fiscalização, 2 câmeras de segurança e 4 novos semáforos. Na Olívio Franceschini, inclusive, eu nem perguntei como que está o nosso amigo Ailton Brasiliense, isso aqui eu discuti com o Ailton Brasiliense, esse plano da Olívio Franceschini, que foi quando ele teve em Hortolândia, a implantação dos binários. Implantação de binário, ele é fantástico para que você reduza acidente de trânsito. Ok? Próxima. Aí as outras avenidas, e aí essa é a última então, que nós temos para o futuro,
O pátio está abrindo agora a licitação, a central de monitoramento está em obras, até agosto a gente entrega. Ali de novo Zona Azul, estacionamento rotativo também esse ano, passe livre do estudante, passe livre do esporte, passe livre do pessoal que é encaminhado na saúde, as placas de logradora, a implantação da sinalização nobre, que a gente está chamando que é a sinalização a quente. A gente já começou essa implantação e agora está continuando. Por último, só para me despedir, então, eis o que dá ousadia aos nossos sonhos, eles podem se realizar. Queria já passou o tempo, mas agradecer a todos, agradecer a hospitalidade aí do pessoal de Manaus. Ontem foi um dia fantástico, tivemos até um novo pajé, mas conhecer a cultura de Manaus, a cultura da Amazônia, foi muito bacana, a arquitetura, a cultura, nos engrandeceu e vocês são ótimos anfitriões, então aí agradecer ao Paulo e toda a equipe da Secretaria pela excelente recepção que nos deram. Obrigado, Atílio.